Muito boa noite. É quinta-feira e se inicia agora o segundo episódio da nossa quarta temporada do Toca Podcast. Mas antes de passar para a Lana, antes de apresentar quem está aqui conosco, me deixa dar agora um parabéns para uma menina que está fazendo 17 anos, Isadora. Seu pai te ama. E também é o meu querido irmão Daniel, que está fazendo... Dobradinha. Maria, ele é de 90, então é fácil de calcular. É! Quase, hein? Mais um parabéns para vocês. E é isso aí. Agora sim eu vou passar para quem manda nessa mesa, a musa do Toca Podcast, Lana Scanfredo. Boa noite, galera. Parabéns, Daniel. Parabéns, Isadora. A gente ama muito vocês. E esse papo família agora deixa de lado, porque a gente vai falar da nossa querida convidada, que fazia muito tempo que eu queria bater um papo com ela, saber das histórias da carreira. E agora sim, agora ela pode vir aqui, Ana Zimmermann. Olá! Bem-vinda! Obrigada! Um feliz ano novo a todos, estreando na temporada aqui de podcast. Isso Fico mesmo. feliz pelo convite, vamos conversar. Muito bem. Podcast começando e eu tô cheia de perguntas para fazer para Ana, porque afinal a gente fica te acompanhando lá no Instagram, no TikTok, você mostrando esse lado B da profissão, da vida, né? Existe vida fora da TV, Ana? Pois é, fui descobrindo na prática, né? Já imaginava. A gente, claro que quando você tem muito tempo de carreira, você já vai pensando, né? O que eu vou fazer quando sair? Eu vou ter que sair um dia, isso vai acontecer, ou eu vou cansar, ou vão cansar de mim. E aí era pensando, não, o que tem de bom nisso? E daí surgiu isso, plano B, lado bom, e aí tá rendendo bastante, tá rendendo muito comentário, muita postagem. A Ana é jornalista, ela ficou quase 30 anos na Globo, né? Saiu agora no final do ano por uma reformulação da grade dos funcionários e tudo mais. Normal, aconteceu comigo, com tantos outros amigos também que já saíram dessa e de outras emissoras também. Mas a gente nunca sabe quando é a hora. E quando chega esse momento, dá aquele baque, né, Ana? Ah, sim, que você pensa... Pega de surpresa, né? O que eu fiz? O que eu vou fazer? Né? As duas coisas você pensa na mesma hora, né? Mas o que eu fiz de errado? E o que eu vou fazer amanhã? Aí eu já estava com a mente um pouco preparada, porque na empresa... Há um certo clima, assim, de sempre estar trocando as pessoas de demissões e final do ano, dezembro, é batata, né? Sempre, como disse né? um outro colega demitido, então é a hora de sacudir o cajueiro. E alguns caem nessa época. Então, quando você já tem uma ideia que isso pode acontecer, parece terapêutico isso, né? Mas fica mais fácil quando acontece, porque você já tem uma certa ideia do que eu vou fazer. Não vou morrer, não vai acabar, não. E aí foi foi bem mais fácil de absorver, já tendo pensado nisso antes. Certo. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma colega nossa, que ela me disse que quando ela saiu, ela disse que ela não sabia o que fazer, assim, ela ficou totalmente perdida. E a gente percebe que você, muito embora, claro, tenha o baque, né, da primeira semana, que eu acho que é a pior, né, desse momento, porque você convive muitos anos com as mesmas pessoas, você faz amigos, acaba se tornando a tua segunda família, você passa, às vezes, mais tempo na empresa do que com a sua família. Essa menina me disse assim, eu não sei o que fazer e tal, eu estava perdida. E você não, você logo lançou o lado B. É um projeto que pode ser algo maior daqui para frente? 2025, podemos ter um lado B da Ana? Acredito que sim. Estou botando fé de tamanha repercussão que as coisas estão tendo. Mas sabe que tem uma coisa interessante, assim, já vendo o lado bom, que agora eu estou nessa onda poliana, né? Como eu fui demitida em dezembro, muitos falaram assim, nossa, mas em dezembro, bem perto do Natal, contas, janeiro, IPTU, IPVA. Foi bom, porque daí eu não me senti na obrigação de começar já a trabalhar. Porque quem contrata em janeiro? Quem quer começar um trabalho em dezembro? Verdade. Não tem, né? Quem que vai lançar alguma coisa nessa época? Eu me Difícil. dei férias quando aconteceu comigo. Exatamente. Também foi dezembro, assim. Exatamente. Então, vamos para a praia. Sabe que a primeira coisa que o meu filho mais novo perguntou, porque eu contei para ele só quando cheguei mais cedo para almoçar em casa. E aí contei, olha, filhos, aconteceu isso, tal. Daí o mais velho, que cursa medicina numa faculdade particular, então ficou mais preocupado. E o mais novo falou, mãe, então a gente pode passar janeiro inteiro na praia? Nossa, Olha. que convite irrecusável. Então, aí você sempre vai ter
lado bom das coisas, assim. Então, É verdade. quem sabe esse plano B, esse lado bom, seja exatamente o que me proporcione um novo caminho. Logo que você saiu, você deu um depoimento e você falou o seguinte: dei o melhor de mim e não foi o suficiente. O que você conta sobre isso, assim? Como é que foi esse momento? Porque quando você recebe a conta, né? Um antigo bilhete azul, você pensa, aconteceu alguma coisa errada? E aí a explicação para mim foi que houve uma dessintonia. Se houve uma dessintonia, faltou sintonia de mim, deles, enfim. Tava alguma coisa. Agora, eu não tenho... Saio com a consciência super tranquila. Eu não fiz nada que, tipo, não, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito aquilo de um outro jeito. Inclusive, uma das tuas últimas matérias, eu acho que a última grande matéria foi a do Fantástico, falando de um reencontro, né? Isso. De pais e filhos, né? Como é que Isso. foi essa história? Pedi música no Fantástico, porque foi o terceiro, inacreditável, mas foi a terceira matéria que eu fiz sobre uma criança adotada que procurava os pais biológicos. Sério? Você acredita? Aham. Terceira. Será que tá no manual de pedir música? Terceira. O primeiro foi um menino que foi encontrado e foi levado por uma família para a Alemanha. Ele veio para cá porque ele queria conhecer, ele sempre soube da história e queria conhecer a família. O segundo foi um menino, faleceu, né, o Marcão, que tinha uma leucemia e precisava fazer um transplante aparentado, né? Não, transplante não aparentado, tinha que ser da família. E ele precisava daí achar a família biológica. Caramba. E os pais tinham perdido contato. Era uma funcionária, enfim, que entregou para eles uma história bem comovente. E ele achou. E daí agora de novo, e mais um rapaz, os 3 rapazes. Então essa foi uma coincidência legal. Quando eu soube o que eu ia fazer, eu falei, vou pedir música. E foi exatamente a última grande matéria que eu fiz. Eu até penso assim, será que eu não ganhei mais 1 ou 2 semanas porque a matéria levou tempo para ser produzida? Não sei. Eu sei que o jornalismo, ele traz, assim, várias experiências para vocês, né? Porque um dia você está fazendo matéria, sei lá, sobre o trabalho dos policiais no litoral no verão e, de repente, você muda e vai conhecer o famoso pizzaiolo de Curitiba, por exemplo. Então, eu imagino que muitas experiências ali talvez tenha até te despertado, assim, uma coisinha tipo, nossa, quem sabe eu não tento isso lá na frente. Pior que eu acho que não. Porque o que eu gosto mesmo é de contar a história. Isso eu falei também. É verdade. Não adianta, assim, desde criança, escrevendo, eu sempre escrevi bem, modéstia à parte, na redação da escola. É importante. Então, eu quis fazer jornalismo para contar a história. Então, o que eu puder fazer nessa área... Continuar contando história. Ou descobrindo, ou conversando com as pessoas, ou em rede social, que não deixa de ser contar a história para o público da rede social. É verdade. Pretendo ir nessa área. Ao longo da tua carreira, você conquistou muitos fãs e tomou café com muita gente pelo Paraná, pelo Brasil inteiro. Teve algum momento que você parou e pensou, não sei, recorda alguma história de estar parada num lugar, sei lá, com pessoas nada a ver, assim, num lugar totalmente que você pensou, gente, o que eu tô fazendo aqui? Olha onde é que eu vim parar. Olha onde minha profissão me trouxe. Já teve claro, deve ter tido esse momento, mas teve algum emblemático, algum que você lembra com carinho, assim, de parar e pensar, meu Deus, eu tô aqui no meio de, sei lá, do Rio Iguaçu, não sei. Então, Lana, teve vários, né? Agora você falou do Rio Iguaçu, acabei de lembrar mais esse do Rio também, que a gente teve numa casa, almoçando com pessoas totalmente aleatórias, assim, um pessoal super legal, uma história que ficou super boa no Globo Repórter, assim, de uma família, enfim, que tem uma casa na beira da represa do Rio Iguaçu. Mas eu acho que as oportunidades melhores, os lugares mais exóticos que eu conheci foi fazendo aquela série de reportagens, aliás, foram 2, dos sotaques do Brasil. Lembram disso? Ah, é verdade. E aí eu fui parar, foi uma ideia minha, e eu fui parar interior, porque a gente ia para a capital e para o interior. Em cada cidadezinha, eu fui para um lugar chamado Poconé. Nossa. Andei a cavalo. Poconé é o fica? começo, no Mato Grosso, o começo do Pantanal, saindo de Cuiabá, indo para o sul, é a porta de entrada do Pantanal, por ali. E daqui a pouco eu estava andando a cavalo com 2 peões, assim, parecia da novela Pantanal. Só faltava passar uma onça, gente, né? só faltava... Tuiuiu tinha alguns. Então você fica pensando, minha nossa, Parintins, também fui pra lá. Coloquei uma fantasia daquelas dos do boi? filhos de boi. Tipo,
coisas aleatórias que você nunca teria vivido se É, tivesse... porque tem coisa legal, tipo assim, nossa, uma fui pra profissão Nova convencional. York. Oh, que legal, fiz reportagem em Paris. Bacana. Mas assim, eu acho que esses... Pô, mas pouca gente pode se dar o luxo de dizer, né? É meio que aquilo que a Micheli deve sentir diariamente, né? Porque ela fica rodando o Paraná, né? E aí ela vai, hoje estamos em Nossa Senhora da Casa do Norte, né? Tipo, umas Beijo, coisas assim. Micheli, que saudade de você. E você vê essa coisa legal, assim, né? De repente, daquele pessoal, É. daquele café. Nossa, tomei um café, dessa matéria também, em Minas Gerais, com um queijo que a mulher tinha acabado de fazer na casa dela. Assim, eu falei, não acredito. Que delícia. E já teve algum perrengue de profissão, assim, aquele momento que você, caramba, o que eu fiz? Vários, né? Dá pra contar algum? Se lembra? Não sei, o mais marcante, talvez. Talvez porque a gente está aqui no Centro Cívico, aquelas confusões dos protestos de 2013. Eu estava no dia que o Palácio... que tocaram fogo na frente do Palácio Iguaçu. Teve na a de porta 2015, do Palácio. do 29 de abril? Não, 2015, não, antes? esse também. Mas eu tinha do lembrado anterior. do anterior, que quando tinha aquelas marchas e protestos, e sempre terminava na frente do Palácio Lembro. Iguaçu. Uhum. E aí, a gente tudo escoltado, assim, com a polícia protegendo. Você pensa, o que eu tô fazendo aqui, tarde da noite? Uhum. O que vai dar isso? Enfim, ficou pra história, não deu nada, mas esse foi um dos perrengues, né? Acidente na estrada, de você ficar parado, assim, sem comer, sem ter um banheiro, também com chuva. Aí você pensa, o que eu tô fazendo aqui? Mas faz parte da profissão, né? Pra quem quer curtir um momento legal, tem que ter um perrengue também. E nessa hora, é claro que a equipe que está contigo faz toda a diferença, porque tem que ter bom humor. Já teve aquele cinegrafista mal-humorado que não gostava de fazer nada do que você sugeria, ou que não ia com essa cara? Ou... Poucos. Teve, mas assim, a minoria, de Aham. verdade. A maioria é muito parceiro, assim. Aquele cara que faz questão de tremer a tua imagem pra De deixar azul. não dar certo. Não Pior que bateu o teve. branco direito. Ai, pior que teve. Quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, tinha umas coincidências, assim, que eram meio esquisitas. Sei. E você começou no Rio, né? Bem dizer, você entrou por lá, né? Não, eu comecei aqui. Começou aqui. E logo fui pro Rio. Por isso que acaba tendo essa visão, assim. Comecei aqui, fazendo esporte, porque Anos era uma 90? época... 95. 95, eu tava entrando na faculdade. Meu Deus. Comentários necessários. Alguns dos nossos ouvintes Tudo deviam estar bem. nascendo, né? Aliás, Tem muitos. problema. Amo os meus fios brancos. Não tem problema com isso, não. Então, daí eu comecei aqui em 95. Aí poucas mulheres faziam futebol naquela época. Ainda são poucas, mas agora já é mais Mas começou no esporte, então. Comecei no esporte. Tá bem mais usual agora. a Agora, mulher no esporte. E era uma raridade. Tanto que eu sempre fui a campo de futebol, desde pequenininha, Paraná Clube. Ah, que legal. E eu entendia disso, então. E era Sim. difícil ter uma mulher que entendesse de futebol. Que tivesse interesse, né? Que tivesse interesse e soubesse o que estava falando. Então, eu achei esse nicho, assim, logo no começo. terceiro mês. E aí, fui para essa área. E aí, chamou atenção na Globo Rio, né? Olha. Porque tinha, na época, tava a Glenda, que tinha acabado de sair do bodyboarding, então todo mundo sabe, né? Glenda Kozlovski. Sim. E a Mariana Becker tinha saído Nossa! de Porto Alegre. Éramos nós três de vídeo lá. Mariana De Becker mulher- viajando o mundo hoje com a Fórmula 1, né? Ai, posso falar que encontrei com ela no passado em Budapeste? Muito chique, que né? Tomamos um máximo. café. Esses momentinhos também são raros e são pronto. especiais, né? Exatamente, a gente foi numa corrida De e daí... Poconé à Europa. Pronto, nós estava de férias. Mas aí fui para lá exatamente porque era raro ter alguém. E fiz muito futebol no Rio de Janeiro. Muito jogo do Vasco, Flamengo, Bangu. Passou algum medo, assim, nesses jogos, assim? Porque eu lembro que havia muito, e há até hoje, né, conflitos de torcidas. Sim, em São Januário aconteceram... eu estava em São Januário, aliás, quando o gramado foi invadido. Já sabe que é um dos vídeos meus que roda mais no YouTube, assim, é a invasão do campo Eurico Miranda no jogo Vasco e Paraná, que o Paraná poderia empatar, porque ele tinha expulsado alguns jogadores do Vasco, lembra disso, Paulo? Eu sou meio ruim pra futebol, viu? Não liga, não. Não tem problema, eu conto E aí? essa história. Conta aí. Então, daí Eurico invadiu o campo, eu fui atrás eu dele, lembro tava da fazendo, confusão, tava fazendo a transmissão, e daí polícia, maior confusão. Esse foi um dos momentos complicados por lá. E, claro, no Rio, assim, a gente estava saindo uma vez de um estádio,
eu acho que era do Maracanã, voltando para o Jardim Botânico de madrugada, porque o jogo terminava quase meia-noite. Voltando numa van, também a gente passou no morro. Quem conhece o Rio de Janeiro, você tem que atravessar ali. Estava perto do Estácio e a gente ouviu barulho de tiro. Isso coisa de mais de 20 anos atrás. Imagina como está hoje. Então, daí se joga todo mundo no chão da van, assim. Galvão. Não, o Galvão não estava nessa, mas era outro narrador. Mas teve isso também. E o Galvão Bueno, te perguntando? Você conheceu? Você trabalhou junto? Como que é essa figura lendária da TV? Nossa, o Galvão é um doce, um gentleman, assim, nossa. Muito... daquele jeito no ar, fora do ar. Ele é muito divertido fora do ar. Ele é londrinense, né? Agora ele tá morando em Londrina porque teve o segundo casamento dele lá. Ah, ele não é de lá, naturalmente. Não. Eu sei que ele tem uma relação com a cidade, mas Sim, não porque ele sabia. casou, o segundo casamento dele, que já tem, nossa, algum tempo já. Deve ter já quase 30 anos. Mas deve ser emocionante ele chamando seu nome, você estando no estádio, né? Tenta descrever a primeira pra vez, gente essa... porque você fica com muita responsabilidade, aquele medo, assim, né? Minha nossa, né? O que eu vou falar, o que Galvão Bueno vai ouvir eu falando. Normalmente deu certo. Teve uma vez que ele não gostou muito, que me chamou a atenção. Mas isso, por que a gente lembra só de uma vez, né? Mas, de forma geral, sempre foi muito legal. E ele com o Arnaldo, depois das transmissões. Então, para ver quem pagava o jantar, era... Você chegou a trabalhar também com Léo Batista? Sim. Conta Sim, do Léo. Nossa, ele era muito simples. E ele chegava, e como ele era uma pessoa um pouco de mais idade, né? Ele tinha aquela... Não era ligado muito em celular, computador. Ele gostava mesmo de chegar do teu lado. Então, você estava trabalhando no computador, de repente vinha o Léo. Ana, você foi ontem no jogo tal. Sabe que eu tive num jogo, sei lá, um Flamengo e Vasco em 1960. E daí ele vinha contando aquela história. Você estava ocupado, fechando alguma coisa. Era melhor você parar e prestar atenção nele. Que maravilha. Aliás, falando em velhinho, me lembrei de uma história agora de um Flamengo e Vasco. Também de um senhorzinho saudoso. Zagallo. Nossa. Pra quem gosta de futebol, olha essa. Eu contei pros meus filhos e ficaram assim, não, mãe, é verdade. Eu ia fazer... O Zagallo estava, se não me engano, na seleção nessa época. E ele ia assistir um Flamengo e Vasco. E a minha única obrigação naquele jogo era fazer o intervalo com ele. Fazer uma entrada ao vivo no intervalo. Então, a gente ficou sentado nas cadeiras do Maracanã, nas sociais, lá perto na tribuna. Lá. E ficamos vendo o jogo e eu ia entrevistá-lo no intervalo. Gente... Ele é um amor. O jogo todo ele falando, olá, Ana, aquele lateral ali, ó, mas veja bem, olha a zaga, olha o posicionamento da zaga. E eu ficava assim, gente, não é possível que eu tô numa resenha do jogo com o Zagallo. Não, que privilégio. Não. E teve momentos, assim, que você tava na redação e, de repente, sei lá, cruzou com lendas do telejornalismo, sei lá, o Sidão, né? Cid Moreira, sei lá. Opa, Cid Moreira, esse também tinha uma voz né? fora do ar, ele da mesma forma. Ele era muito querido, muito respeitoso também, né, com os jornalistas. Sim, muito educado, muito respeitoso, exatamente. Mas sabe que tem uma coisa engraçada que acontecia. Eu trabalhava no Jardim Botânico, na sede da Globo. Né? Para quem conhece, tem o Projac, onde são os artistas, e a sede do Jardim Botânico. Jacarepaguá. Isso. Só que chegava no final do ano, tem o famoso peru de Natal, que toda empresa tem, né? Cesta de Natal. Lembra? E aí, muitos artistas moram ali na Zona Sul, no Jardim Botânico. Então chegava, tinha o caminhão do Peru, e aí tinha artista de novela, assim, saindo com o peru debaixo do braço. Saindo com o peru, isso era curioso, assim. Primeiro eu não olhei, meu Deus, é verdade? Então, peraí, olha vou fazer aquela a pergunta. Quem você viu saindo com o peru na mão? Olha o corte aí, gente. Meu Deus do céu. Teve Débora Duarte... Teve a filha da Regina Duarte, como é que é o nome dela? Também. Não, Gabriela? A Gabriela. É o nome dela? Ai, Lana, agora teve um ator Enfim, também. Monte de gente já chegava confundindo, né? Mas tô brincando, isso faz gente, tempo também, né? Sim. Eu saí de lá em 2001. Isso foi antes disso.
Eu lembro de uma passagem, porque quem nunca, né? A gente assiste novela, mora no interior, né? Eu vou contar uma passagem rápida da minha irmã, né? Um dia no aeroporto em Brasília, a gente mais novinha e tal, fazendo uma conexão, uma viagem de irmãs para Fortaleza, e ela pegou um elevador, enquanto a gente estava nas lanchonetes lá do aeroporto, enfim, pegou um elevador com o Luciano Zafir, né? E bem na época ele estava numa novela em que ele fazia o Zen, né? Uau! E ela entrou assim, e ela chegou para ele e falou: Zen! Sabe? Tipo, mas saiu muito natural, né? Tipo, ele sorriu, abraçou, tal, não sei o quê, e ela ficou rindo. E ela voltou rindo. Mas o que aconteceu, Marina? Não, eu vi o Zen, então, o Luciano Zafir e tal. Ai, que legal e tal, mas daí ela não parava de rir, mas o que aconteceu? Daí ela contou, porque a calça dele estava aberta. Aí o que ela vai lembrar? Eu lembrei dessa história, foi realmente muito engraçada. Ela avisou? Sim, não. Isso é muito engraçado. Assim, situações, né? Que às vezes a gente se depara com pessoas que a gente só vê na TV, né? E de repente você vê pessoalmente, assim, deve dar é outra coisa, né? Um negócio, nossa, eu te conheço. Não, e ela é mestre em reconhecer, tipo, gente, atores. Eu, de repente, passou Dedé Santana do meu lado, eu nem reconheci, e é um cara que eu reconheceria, né? E de repente, assim, que olha lá o Dedé Santana, eu falei, será? Eu olhei, é mesmo. Tipo, cara, ela parece ter um radar. Né? Tipo, não vou incomodar o cara, não, nada, claro, mas assim, é que é engraçado porque ela percebe e, sei lá, eu às vezes passa aquela pessoa que você assiste, eu demoro muito pra perceber. Deixa eu jogar essa pergunta pra galera que tá assistindo. Qual foi o famoso que você já encontrou e o que você fez, assim? Teve algum fiasco, assim? Teve algum mico, como a minha irmã? Ou não? Conta aí nos comentários, a gente vai gostar de saber. E também a Ana, além da profissão de jornalista, além de todas essas histórias que ela contou ao longo dos 30 anos na TV, ela também dança. E se dedica muito ao folclore polonês, que não é a etnia talvez natural dela, é alemã, né? Eu sou alemã. E aí, como é que surgiu o Yunak na tua vida? Porque quando eu tinha 14 para 15 anos, eu queria fazer uma dança. Eu acho que tinha 14. Eu queria fazer uma dança folclórica e primeiro fui no grupo alemão. Só que tinha que ter um par masculino para levar. E eu olhei o ensaio, assim, achei a dança mais ou menos, assim, divertida, mas nada contra. Eu adoro eles, adoro a dança deles. Mas primeiro teve esse empecilho, né? Que eu teria que levar um par. E depois me falaram, do outro lado da rua tem o grupo polonês. E era exatamente do outro lado da rua, onde ficava a extinta Sociedade Rio Branco e a Sociedade União Juventus. Era pertinho. Do outro lado da rua. E o ucraniano, que aliás é o único que permanece ali, ficavam 2 quadras dali. Olha, é a Rua das Etnias, então? É verdade. Ali, agora onde é aquela região da Prudente de Moraes ali. Sim, tinha aí 3. tem o Barvinok ali perto. Exatamente. Então, tinha o Barvinok, tinha o Rio Branco e tinha o Juventus. Aí eu fui no Juventus. Nossa, eu olhei eles dançando assim, uau! Que bacana! E não precisava ter um homem. Tinha mais gente lá, não precisava ter o par para levar. E tava eu com uma amiga, daí a gente precisava de 2 pares. Sim. Daí a gente já ficou lá. Já fomos, sei lá, dali 2 ensaios. Não já tentou nem começamos. entrar no Barvinok, ver os meninos dando aqueles saltos? Vixe, mas aí acho que era um pouco mais difícil. Apesar de que devia ter ido, porque também fazia um teste, porque a minha avó era ucraniana e o restante da minha família é alemã. Mas aí eu digo que eu tô no meio do caminho, né? Porque tem a Alemanha, Polônia e Ucrânia, certo? Né? Rússia Tá e tudo Ucrânia. ali. Agora tá meio complicado ali. Mas a Polônia no meio, né? Então eu acabei ficando no meio, faço essa Mas brincadeira. em casa, come pierogi, come o joelho de Varenik. porco, varenik. Qual é o prato da casa? Os 3. Pirog, a minha mãe aprendeu a fazer com a minha avó ucraniana. E a gente chama de pirog mesmo, que é o nome mais conhecido. Porque Ninguém é a mesma fala coisa. varenik, né? Não. Mesmo a minha avó já falava pirog. E comida alemã também. Nossa, delícia, né? Um chucrute. Nossa, uma cuca alemã. Adoro. As tortas alemãs são maravilhosas. Ai, os meninos também adoram lá em casa. Ai, muito legal. E nessa das danças ucranianas, todo ano, quando tem aqui o Festival Folclórico de Etnias do Paraná, eles se apresentam. A Ana geralmente representa o grupo na abertura e chama atenção, né? Porque como você estava na TV, acredito que muitos fãs já chegaram para você e pediram para tirar foto, para conversar contigo, encostar, ver se é de verdade.
Teve alguma história de fã engraçada, assim, nos bastidores do folclore? Ah, teve. Mas sabe o que o pessoal reconhece? Mesmo com aquele lenço no cabelo, assim, né? A roupa maquiada, a flor na cabeça. Ah, você é da TV, né? Tipo, nunca estava na TV com aquela roupa, né? E quando estava com aquela roupa, não estava na TV. Mas as pessoas reconheciam. Agora, engraçada, teve uma com o ex-prefeito Rafael Greca. Posso contar? Claro. Pode. Até porque foi engraçada, curiosa, enfim. Ele sempre foi um incentivador, né, Ele sim. da cultura. E a gente espera, enfim, que continue dessa forma a prefeitura. Mas nós fomos numa audiência na prefeitura com o grupo UNAC antes da nossa viagem para a Polônia em 2023. Tá. Né, que o grupo já se apresentou lá 5 vezes. Eu fui em 2 dessas da Polônia. Que legal, já vamos falar disso. Mas aí a gente foi ali na prefeitura para mostrar um pouco, dizer para ele que a gente ia representar, né, Curitiba, de certa forma, o estado e tal. E eu estava trajada. Daí ele... Mas não dancei, eu estava só de mestre de cerimônias ali explicando a situação. Aí ele foi tirar foto com todo mundo dele, eu só... Minha filha, você é funcionária aqui da prefeitura, né? Eu conheço você. Não, prefeito, me conhece, mas não é aqui da prefeitura. Daí uma assessora falou, prefeito, é a Ana Zimmermann da RPC. Oh! Foi engraçado, você funcionária da prefeitura, não? Querida, mas não rolou tipo aquelas frases icônicas assim, querida polonesa curitibinha. Eu não me atrevi a imitá-lo, mas foi exatamente Acho tão bonitinho assim. quando ele fala daquele jeito. Que barato. Você falou das viagens para a Polônia, né? Os grupos folclóricos muitas vezes fazem essa integração, esse intercâmbio, né? Que é importante. E quando vocês vão até lá, como que esses brasileiros são recebidos nesses grupos originais, né? De lá? Normalmente com mais curiosidade. E os brasileiros são um pouco mais abertos a conhecer as pessoas, assim. E curiosidade, porque a maioria dos grupos é ali mesmo, da Europa. E, em especial, os poloneses, tem muitos que vêm da Austrália e Estados Unidos. Porque a maior colônia de poloneses fora da Polônia está nos Estados Unidos. Olha. Não sabia. É, a segunda aqui no Brasil. Mas a maior colônia é lá. Então, tem muitos grupos americanos. Mas o americano tem um outro jeito, né? Não é reservado, mas é um pouco diferente, assim. Então, os brasileiros, e nós éramos o único grupo brasileiro. E normalmente vai sempre 1, 2, né? Mas vai uns 15, 20 americanos. Então, acaba sendo mais curioso. O Brasil, todo mundo sabe, aquele é o Brasil, aquele é o grupo do Brasil. E eles chegam para vocês falando Pelé, Neymar, sei lá. Sim. Acham, samba. E a gente leva uma dança sempre do país. Então, as outras vezes sempre foi levado o samba, uma dança gaúcha. E agora, em 2023, a gente levou o fandango. Não sei se você lembra dessa história do Paraná. E aí dançávamos com aquela roupa bem simples, né? De pescadores, aquele chapéu de palha, os tamancos. E as meninas dançavam... Eu falo meninas porque a gente fala meninos e meninas. As meninas dançavam descalças. Então, eles achavam, assim, muito diferente. Era diferente de todo o resto que tinha lá. Das danças americanas ou das danças dos porque acaba repetindo grupos. as coreografias, né, dos grupos folclóricos, né? Você Sim. acaba comparando, aquele dança melhor o passo tal, da dança tal. Não tem essa comparação? Tem. Tem alguns que são melhores, mas o nosso é muito melhor do que os piores, vamos dizer assim. Como que é o mesmo? Eu lembro que cada dança tem uma espécie, não sei se é um nome, não sei se é o jeito certo de falar isso, mas porque eu me lembro, por exemplo, a gente conversando com os ucranianos, porque é o o Ardenik, é mais não sei o quê. Eu previ. Quais são é que eu realmente desconheço a parte de nomenclatura de dança polonesa. Quais são as mais famosas, né, assim? A polka, né? Que é uma dança que se dança em vários países da Europa, que é aquele ritmo, né? De 2 passinhos, assim, mas tem várias. Meio valsa, assim, né? Não. A valsa são 3, a polca são 2. Nossa, vê que eu danço bastante, né? Mas as valsas também fazem parte de coreografias, as polcas também, que tem variações sempre desses 2 passos, né? Existem várias, girando para um lado, para o outro, girando e indo reto, várias composições das polcas. Tem um passo que é um passo mais complicado nosso, que é um oberek, que é um passinho mais rapidinho, assim, que se faz. É um passo em 3 compassos também. Tem uma dança que é mais da realeza, que se chama Mazur, que é um passo mais elaborado também em 3 compassos, que é bem da Polônia também. Mazurka? Isso. Mas a dança é o Mazur. Mazurka?
É. Fiz piano na infância. Tá sabendo. Ó. Não, é interessante. Esses Depois dias a gente põe a trilha, então, É. um pouquinho de cada, pode ser? Sim, Pode. ajuda. Daí vai Esses ajudar, dias eu vi cara, um vídeo então. interessante de um pessoal, de um baterista mostrando os ritmos de música gaúcha e as origens, né? Aí, sei lá, o shot, daí a bandeira do país, de onde vem. E o cara colocou, tipo, sei lá, 10 tipos de dança. E eu, na minha ignorância, embora já tenha escutado muita música gaúcha, é aquela coisa assim, nossa, eu não sabia que tinha tantos tipos de dança, né? Que Tantas coisa- variedades, né? Tanta variedade, É. exatamente. É muito louco isso pra quem é de fora, né? É, no folclore polonês é bem interessante isso, porque o ucraniano a gente vê sempre aquelas calças dos rapazes, aquelas Isso. botas e normalmente aqueles passos, né? Na dança alemã também tem algumas Se variações, mas na Polônia os ritmos são bem de cada região, assim, as danças e os trajes, principalmente, são bem variados dentro do país pequeno. Isso é uma coisa também que a gente acha curioso. Se não me engano, tem acho que a última dança da apresentação de vocês é aquela dança com os trajes que parece que até o pessoal fica mais alto, né? Que coloca aqueles chapéus, alguns com pena, aquela coisa bem, sim, né? sim. Como que é o nome Aquele dessa é o dança? Mazur. Ah, esse É é o uma Mazo. dança da realeza. As mulheres dançam de vestido longo, de sapato Isso, alto. Que dá aquelas fotos E lindas. todo mundo parece que é mais Isso, parece magro e a mais corte. alto nessa dança. Impressionante, As né? meninas amarram bem o vestido, assim. aham. Não, então, eu me E lembro... esse tipo de dança é raro, assim, nos outros países ali europeus, né? Porque, de repente, a Polônia tinha essa, digamos, nobreza com essa dança específica dos salões da corte. Então, E foi passado. Curitiba é um celeiro, né, de etnias, né? A gente tem aí várias, né? E todo ano acontece uma celebração muito bonita de Páscoa e de Natal, né? Ou também quando tem a Nossa Senhora de Czestochowa, me corrija se estiver pronunciando errado, Perfeito. no Bosque do Papa, que a gente gosta muito. Aliás, um beijão para Dona Danuta. Ela já nos Também para corrigiu nesse nome, a Dona Diana, Danuta, já inclusive. algumas vezes, né? E é legal de ver sempre vocês trajados lá. É um atrativo a mais para quem vem conhecer Curitiba. Essa tradição das etnias no meio da cidade, né? E especificamente nessas festas. Queria que você contasse para mim a importância de participar desses eventos. O que isso representa para os curitibanos? Você está trazendo ali uma coisa diferente do dia a dia, né? Não é uma fantasia, você não está num carnaval. Você está simbolizando alguma coisa. Um povo, um imigrante que veio para cá, numa época que estava difícil para eles, da situação na Polônia, não era nem país quando as pessoas vieram para cá. E fizeram questão de manter essas tradições. Então, a gente mantém essa tradição, mesmo não sendo de família polonesa, e tem vários lá que não são, por esse sentimento que você passa, assim, de pertencimento daquilo e de eu estou fazendo uma cultura ser preservada, que é o folclore. Ele é passado, é uma cultura popular, passada de geração para geração. Né? Esse é o folclore, uma tradição que se passa normalmente oralmente, ou pela música, ou pela comida, todos esses elementos dentro de casa. Uma coisa bem popular. Então, para nós é um orgulho até. E em Curitiba isso já é meio normal, né? A gente vê, assim, de repente tem um casal, até a prefeitura incentivava esse programa. O pessoal que vem de fora não acredita, assim, tipo, como assim? Isso é Curitiba. É. E aqui a gente tem parques temáticos na cidade, né? Um parque, o Tingui, tem todos aqueles elementos ucranianos. Ucraínos. O Bosque Alemão, a gente tem, né, a Próprio Santa Bosque do Felicidade. Papa. Santa Felicidade, que é bastante frequentado por conta da gastronomia também, né? Eu acho que esse movimento das etnias, ele colabora com o turismo da cidade também, de certa forma, Sim, né? sim. E vocês são parte disso, né? Sim, acredito que as pessoas vêm para cá também para ir no restaurante italiano de Santa Felicidade. É conhecido isso, É né? como viajar parte ao do mundo atrativo. sem sair da cidade, né? Você E a viaja... gente tem restaurantes de várias etnias aqui na cidade, né? O que não é uma coisa comum, acredito que em outras capitais. Talvez São Paulo tenha alguma coisa assim. Sim. Mas capitais que às vezes não têm, são mais recentes, né? Sei lá, você vai pegar, por exemplo, Palmas, no Tocantins, é uma capital muito mais nova, provavelmente não vai ter essa variedade toda, né? Agora, Curitiba é legal por causa disso também, né? Restaurante japonês, tem um monte. Restaurante sírio, tem. Restaurante árabe, sei lá de qual variedade, tem. Não tem o que falar, né? Recentemente a gente andou conhecendo alguns ali da parte árabe, né? E é engraçado porque cada restaurante guarda mesmo aquela característica
do dono, né? Então, por exemplo, quando a gente vai lá do lado do Guaíra, lá no Baba Salim. Baba Salim. Putz, você entra lá, é muito legal, né? Aqueles quadros, aquela coisa. Eu particularmente gosto muito. E volta e meia eu vou tomar café ali na frente do Bosque do Papa, ali no Caviar, né? Krakowiak ali, que é bem polonês, né? Já foi gravado novela ali, né? Sim. Ali é bem legal. Vou fazer propaganda então de um restaurante agora polonês que um colega nosso lá do Opa! grupo Por abriu. favor. Ali no Cabral, o Hala Fabrik. É na Hala Fabrik. Significa chão de fábrica. Que legal. Faz um fica? pirogue. Nossa. É na Deu Rua fome Manuel agora, hein? Pedro, mas não sei o número agora, mas é perto do Hospital São Lucas. Hala com H. Nossa, Vai lá Mais que o um pra gente Ricardo- conhecer, hein? Exato. Semana. A gente adora, a gente vive procurando adora. restaurantes diferentes. assim, Sabe o que é pra- corredor polonês? As pessoas sabem o que é o corredor Sei. polonês? Na época de colégio, pelo menos, Então, corredor tem corredor polonês tem vários significados, né? O próprio corredor, porque era na guerra, né? Que é por daí que vem essa da escola. Sim. Porque é onde... Quem que sempre brigava, né? Alemanha e Rússia. E quem estava ali no meio? Polônia. Aquele corredor. Por isso, eu acho que, que as crianças passavam, né? Faziam, batiam em todo mundo. Mas corredor polonês também é uma sequência de shots de vodka. Olha, não fazia ideia. Sim. Esse nunca participamos. Então fica o convite também. Lá eles têm também uma tabuinha com shots de vodka. Não precisa tomar todos de uma vez, embora alguns façam isso. Vá de Uber, gente. Por favor. Aí você pede aquela sequência, aquilo é um corredor polonês. Que Olha, maravilha. corredor polonês. Esse eu não fazia ideia. Então vamos jogar essa pergunta pra galera. Você já conhecia, já tinha ouvido falar? Comente abaixo. E também comente qual é o seu restaurante favorito, qual é a etnia, qual é a gastronomia que você prefere, a italiana, é a alemã, ucraniana, polonesa, japonesa, enfim, escreve aí, grega. Eu Temos a gosto cultura da grega também gastronomia aqui. gaúcha, aquela tal de churrasco, não sei se já ouviu falar. Me gusta muito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Né? Até me perdoe se de repente é uma pergunta até muito, muito jacu, mas é que eu já ouvi muita gente falando que tem polonês que não gosta do termo polaco. Para você, assim, na tua... E o inverso também, né? no teu entendimento pessoal, o termo polaco ele é pejorativo ou ele é um termo aceitável? Ele ganhou um significado pejorativo, assim. Tem até um filme recém-lançado, eu não vi esse filme ainda, sobre as polacas, né? Que são... que tinham um trabalho, vamos dizer assim, o trabalho sexual. Elas foram E trazidas. A gente tem aqui, até vou deixar o link aqui na descrição, a gente tem um papo com o Ulisses Yaroshinsky contando essa história de que essas mulheres, eles casavam com essas mulheres lá e traziam e vendiam elas no Rio de Janeiro numa tentativa que chamavam horrível de branqueamento do Brasil. Coisas da história. e daí acabou ganhando esse termo pejorativo. Mas polaco se fala, por exemplo, em Portugal e não tem essa conotação. Então, mas a gente prefere que fale polonês, Entendi. exatamente. Porque assim. eu acho que é justamente essa parte de Portugal, talvez, que na época em que eu era criança, né, eu morava na cidade do interior e eu tenho, vamos dizer lá, 1/4 italiano e 3/4 português. Então, a família era majoritariamente portuguesa. E eles chamavam todo mundo que era, vamos dizer, pele mais clara, loiro, olho azul, de polaco. E no interior, pelo menos no interior do Paraná, ninguém via esse significado pejorativo, né? A gente chamava todo mundo de polaco. Agora, Mas ainda existe, né, esse apelido, assim, aquele polaco, aquele... Normalmente não tem se você fala dessa forma, assim, não tem essa conotação. Mas é melhor que se fale polonês, né? E sabe que um pouco antes da gente conversar com o Ulisses, estávamos na feirinha do Largo e tem uma barraca ali que é de café, ali bem na frente do seu Geraldo, ali do antiquário. E aí tem um polonês que está ali fazendo café, que veio para o Brasil e tal. Da Matheus Leme. Isso, bem no calçadão, No ele entrava no comecinho da calçadão da feirinha Matheus ali. Leme. E aí, na época, sem imaginar essa conotação ruim, né, da palavra, estávamos ali e tal, e aí veio a moça, inclusive o nosso café aqui, ó, tem um legítimo polonês fazendo café aqui, assim, assado. Eu falei, que legal. Pô, diga para ele, então, que seja bem-vindo, né? Gostamos muito dos polacos. Ela falou, não fala isso, que ele vai se sentir muito ofendido. Foi a primeira vez que eu ouvi falar
que havia dessa essa conotação. diferença. É. E aí Ulisses nos explicou o contexto histórico e o porquê disso, mas que há uma tentativa hoje de se resgatar o valor e a força desse nome polaco, né, como algo Talvez fazer relacionado, justiça à palavra, exato, né? a justiça à palavra de uma etnia tão rica, tão importante, tão, né, que, enfim, trouxe tantas coisas boas para a história do mundo, né? Aliás, ele contou tanta história aqui, até ele contou que a cerveja tem origem da Polônia. Olha só. Olha, As essa- polêmicas do Ulisses está lá no nosso programa. Se então falasse a vodka, eu não ia discutir. Mas... Olha, se perguntar para ele, é capaz de dizer que a vodka também veio de lá. Ah, Ulisses, sim, a beijo vodka pra você. Ai, muito bom sempre conversar com quem participa do folclore, com quem vive essa cultura tão próxima desses grupos todos aqui de Curitiba, porque a gente valoriza bastante. A gente sempre fotografa vocês todo ano, sempre é uma delícia de estar lá junto. E eu queria saber esse período que antecede o Guaíra, como é que é para vocês de ensaios? Por exemplo, quando que começam? Na verdade, nunca para, né? Mas quando que começa, talvez, essa preparação para... Não, esse ano a gente vai fazer esse repertório de danças. Ah, A tensão real, então, É. A tensão real vem naquelas 2 últimas semanas, que você sempre pensa, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, precisa limpar a coreografia, precisa provar traje, precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Mas agora, os ensaios vão começar agora na virada do mês. Normalmente a gente já tem apresentações, já vai ter na festa da uva, então já tem coisas engatilhadas e a gente precisa retomar, né? Voltar ao ritmo, tá todo mundo meio esquecido, fora de forma. Daí você vai, um mês, vai ali só nessas... Daí você começa a montar a coreografia. Nós temos já uma coreografia, uma dança que nós pretendemos trazer de volta para o grupo Master, que já começamos a treinar os passos. Aliás, são várias polcas ligeiras. No final do ano passado, então a gente vai montar essa coreografia para o Guaíra. Mas aí você começa, montando devagar, sendo mais difícil. Daqui a pouco você olha assim, meu Deus, faltam só mais... 2 semanas. Não, aí faltam mais 15 ensaios. Mas Certo. é bastante, mas só que é pouco. Aí começa a ficar mais tenso ali, mas sempre dá certo. Daí nas últimas semanas a gente marca ensaio extra. A gente ensaia uma vez por semana só, porque todo mundo trabalha. Claro. Mas aí começa a ter 3 ensaios por semana, naquelas 2 que antecedem. E a gente dá sempre um jeito de ir. Aliás, você falou, valorizou o nosso festival folclórico, mas a Toca é ponta firme. Ele sempre tá lá, Todo sempre ano. trazendo tenta. as notícias, tirando ótimas fotos. Obrigado. E a gente também esteve no evento que vocês promoveram no ano passado no Sesc da Esquina, que foi muito legal, né? Foi uma tentativa também de trazer novos grupos, de movimentar outras pessoas que estão fazendo legal. de outras etnias. Foi muito legal aquele evento. A gente fez a 2ª edição, né, desse evento Iuna que convida. Pretendemos fazer a 3ª esse ano. Legal. Sempre para dar oportunidade para os grupos um pouco menores, pessoal que não tem tanto, não participa da Intepar, que não consegue tanta oportunidade de dançar no teatro, às vezes só verdade. participa ali de festa de igreja, né? Que os grupos folclóricos são bem ligados a isso. Então eles têm a oportunidade de estar num teatro com coxias, com luzes de palco, assim. Ah, Para eles incrível, né? é bem incrível, assim, bem. Teve grupo africano. Grupo não, né? Era Uma era uma dupla. dupla Dança. africana. Isso. Eles têm mais gente num coral de Angola, mas, enfim, eles têm dificuldade de reunir sempre as pessoas, se preparar. Para isso, eles preferiram ir só em 2. Aliás, foi belíssimo Não, o espetáculo, foi né? showzão. Jacob, meu Foi showzão. Deus, foi incrível, assim. Rolou Veio até tango, né, argentino? tango argentino. Veio um grupo alemão da Lapa, Ah, É também verdade. recém-formado, que nunca tinha estado assim num O palco. tango argentino foi um membro do grupo de vocês também, que dançou, eu esqueci o nome dele. Meu Deus, ele O vai ficar Leonardo. louco. Aham. Isso, tio Léo. O tio Léo. Aham. Também mandou eles bem, fa- né? Nossa, eles são profissionais, realmente, eles dançam. Não é lindo Tem de sempre ver. apresentações, assim, em algumas casas noturnas, restaurantes, assim, festas para animar. Sentimos falta de uma dança árabe. Pois é. Não conseguimos. Seria muito legal, né? Eles são muito requisitados. Nossa, Sim, a seria dança bem do legal. ventre. Claro. Aham. A gente fez no primeira edição, teve. Uhum. A gente quer agora, na 3ª edição, trazer umas outras variedades, assim, tentamos um chinês, mas Nossa. esses que Caramba, não são que organizados. legal. Mas eles têm mais dificuldade, assim, de reunir as pessoas, até porque é uma coisa que a venda ali, venda de ingressos, a arrecadação é mais por amor, né? Ah, mas tem que ser. E assim, a gente também lembra de uma história bacana que a gente movimentou os grupos da Intepar em 2020,
como estávamos no meio daquele período de isolamento, né, não podíamos nos encontrar, não havia festival naquele ano, de certa forma houve um festival virtual, né? Com melhores momentos. E aí a gente provocou vocês e eu organizei o primeiro desafio de dança. Eu fiz um troca-troca, sorteei a galera. Coloquei o Yunak para dançar a música, sei lá, não me lembro, tá, gente? Do alemão, o outro era do grego, do japonês, e não sei o quê. E foi muito divertido. Acho que para vocês também, né? Deve ter sido barato, né? Foi bem divertido. Acho que a galera ficou um pouco com vergonha, né? Eu me arrisquei, se não me engano, numa dança italiana. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Uma tarantela, não sei. Você pegava o vídeo de um grupo, né? E tentava imitar o passo. Uau! Não, muito bom. Esse vídeo também tá aqui no canal. Já vou deixar o link aqui na descrição também. Ana, planos para 2025. Vamos lá. Tem livro à vista desse lado B? Quem sabe? Um blog, um podcast? O que você pensa? Uau, livro você provocou. Uma coisa, não pensei nisso ainda, assim. Na verdade, estou naquele ritmo férias, pós-férias, assim, vendo exatamente... Né, o que vou fazer. Reorganizando as velas para ver para exatamente. onde você vai remar. Uau, exatamente. Por enquanto o vento parou, mas ele já logo vai soprar. Importante é estar com o barco no rumo, Mais ou né? menos no rumo, né? Exatamente. Então, eu espero que consiga achar esse caminho, nem que sejam vários caminhos, mas principalmente coisas assim que eu goste e que eu saiba fazer. Porque chega uma fase que você, tipo assim, não vou trabalhar muito, quero aprender, vou fazer um curso novo, na área de comunicação também, mas de uma outra área. Por enquanto, tô pensando. Por enquanto, suspense. Ainda teremos muito de Ana por aí. E é como dizia aquela música, né? Quando a gente vê os teus vídeos do lado B, né? Devia ter, né? Trabalhado menos. Né? É tão linda essa música. E ela fala muito disso, da gente aproveitar mais os momentos em família, em tudo, esse lado B da vida, né? Que é maravilhoso. Então, o que eu tô tentando fazer agora em janeiro, Que né? delícia isso, aproveita demais. Participar de um podcast, isso é uma super novidade. Assim, show. Né? Porque a gente tinha limitação, explicando um pouco, não é que eu não aceitasse convite, é que existia uma limitação pela nossa carta, pelo nosso contrato de trabalho. Exclusividade, tudo, né? Então... Não, claro, até eu acho que um cuidado com a imagem do funcionário, pela empresa, tudo a gente super entende. E falando em livro, você já tinha lançado um livro na tua carreira lá em 2011 sobre direito. Sabe que aquela foi a segunda edição, né? Porque teve um em Quem 98. Nossa! E daí eu fiz a segunda edição, revisada e ampliada. Em 2011. Mas com tanto mecanismo de busca digital, assim, o livro fica um pouco mais romântico, né? Fica uma coisa ali para você ter ao lado, né? Mas mais acadêmico. Então, agora, na verdade, assim, você tem que pensar em propostas, talvez mini aulas. Um e-book, uma coisa de e talvez uma coisa... Tradução do direito, era direito nos jornais, né? Com 2 significados da palavra direito até. Nos jornais. Que era você saber o que era aquela palavra e você, que foi sempre uma preocupação minha, você explicar, traduzir sem errar. Traduzir o juridiquês. Porque aparece lá um bem arrestado. Gente, o que é, né? Daí você vai ler ali pelo que você pode substituir. Tem palavras que dá para você substituir por uma mais usual, ou pelo menos explicar. Você pode usar aquela palavra mais difícil, mas explicar na tua reportagem o que significa. Que é tão difícil, né? Explicar direito, porque é meio natural que a pessoa que é do ramo, né? Um operador do direito, costuma conversar sobre direito com quem também é do direito, né? Então, digamos, não sou absurdo para quem é do direito dizer que sequestrou um bem, que afinal faz parte, né, o termo. Agora, quando você chega para uma pessoa que não é, mas como assim sequestrou o bem? Meu Deus, diz que ele roubou o bem. Aí já vai mudando o negócio, né? Já vai aumentando a coisa. Então, quando você fala de uma reportagem para um público geral, você não pode usar esse termo. Exato. Não porque tem vai como. soar muito esquisito. Mas também você não pode colocar... Desviar, né? Sair do que é realmente aquilo, né? Então, essa era a minha preocupação. Assim. Quase um dicionário. É um dicionário. No formato dicionário, com palavras, com verbetes, realmente, e a sua explicação para o jornalista.
Não, porque você pode procurar num dicionário. E teve crítica de advogados mais tradicionais? Ou... Não. Não? Não, até é voltado porque também existem livros assim para advogados. Mas aí a explicação vem também no juridiquês, né? O De Plácido e Silva, né? Que é o Pronto. famoso vocabulário jurídico. Exatamente. Conhecidíssimo, né? Eu acho que o Centenária a obra, né? Eu acho que o pessoal mais novo talvez não conheça, né? Porque existia uma época, viu? Vou falar pra você aí que tá começando, já existe uma época que a gente tinha que abrir um livro E procurar procurar não era palavrinha. Google, não, gente. Não, eu também sou advogada da era pré-Google. Você chegou a advogar? Chegou a tentar? Não, eu fiz um Exerceu estágio. o ofício. Eu fiz um estágio na época, assim, antes até que eu trabalhava, que eu fazia as duas faculdades até paralelamente. Você fez as Nossa. duas juntas? Fiz. Meu Deus. Não, mas eu fiz primeiro jornalismo, aí eu estava no terceiro ano e Entrou em direito. aí entrei no direito. Mas uma época eu levei os dois de forma simultânea e fazia até esse estágio na área de direito. E se complementava pra você os dois cursos? Sim, assim? sim. Até durante toda a minha carreira, porque era mais fácil acessar o Projude, ler as peças. Por exemplo, eu cobri muita operação policial, a própria Operação Lava Jato, que foi Marcante muito, na muito história do marcante. Brasil. Com a cobertura da imprensa. Aí você já sabe qual a primeira coisa que facilita para a gente, como advogado. Você já sabe o formato da peça, onde é que vão estar as coisas que são mais importantes. Claro. Onde que você Você precisa não perde buscar. tempo, né? Você não precisa ler toda a peça. Claro, se você tiver tempo, Sim, ok. sim. Mas se você tiver que dar aquela notícia em Não, meia hora... E eventualmente você precisa, para aquilo que você está fazendo naquele momento, da referência mais rápida mesmo de consulta, né? Então, é muito natural que o advogado, por exemplo, na ânsia de saber, meu Deus, ganhamos ou perdemos, a primeira coisa que ele faz é ir lá no dispositivo da sentença para ver se foi procedente, parcialmente procedente ou improcedente. E aí, ufa, foi procedente. Aí ele volta e lê tudo, né? Senão ele já lê com raiva também, né? Mas às vezes também, é um pedido de habeas corpus e tal, né? Procede. Mas assim, procede para quem? Era um habeas corpus contra. Então, você tem que saber o contexto daquela peça. Não, né? Era um e recurso ter o viés jurídico de interpretação. Então, né? sempre me ajudou na carreira toda, assim, foi ótimo. E esse viés jurídico de interpretação acaba causando uma confusão gigante, principalmente nos produtores das fake news. Vamos falar de fake news, Aninha? Pois O quanto isso incomoda a comunicação hoje, o quanto isso atrapalha o nosso dia a dia, a convivência entre as pessoas que acreditam em certas interpretações desviadas. O problema é que, para determinadas pessoas, você não consegue nem desmentir aquilo, né? Nem falar sobre aquilo. Eu acho uma lástima, uma pena que a gente esteja vivendo essa época em que se desacredita da grande mídia. Na minha cabeça é um contrassenso. Você desacredita da grande mídia e você vai para aquele cara isolado, porque aquele sim está falando a verdade, porque ele não tem compromisso com ninguém. Quando é exatamente o contrário. Porque o grande veículo tem todos os anunciantes, ele não pode se desviar muito da rota, ele tem um código, né, de conduta ali, de uma lei do jornalismo a cumprir. E aquele novo blogueiro ali, ele que sim que tem o interesse, ele que tem um patrocinador, que muitas vezes não é claro, ao contrário dos comerciais da TV, né, que aparecem ali no intervalo comercial. Ele tem você não sabe quem que está patrocinando aquela pessoa. Aquela fala, né? Exatamente. E daí você diz que aquele sim é livre. E a grande mídia... O que não tem o método jornalístico para apurar. Pronto. E ele não responde, não é jornalista. Porque os jornalistas têm uma lei. E que pune crimes de calúnia, difamação, injúria. A gente sabe disso. Até erros de imprensa, né? E quem consegue lembrar de um erro de imprensa? Todo mundo vai falar, mas houve a escola base. E o segundo? O caso da escola de base foi terrível. E Pronto. aí? E o segundo grande erro? Vários. E basicamente... A gente fala, né? Mas aquela coisa, né? A lei, vamos dizer, todo mundo está sujeito, né, à calúnia, à difamação, porém o jornalista tem o agravante, né? Que é o agravante da carreira do cara ir pelo ralo. E, de repente, ele tem que pensar o que ele vai fazer de novo, né? Porque quando o jornalismo é uma carreira, é igual a advocacia sendo uma carreira para o advogado, é igual a medicina ser uma carreira para o médico e não ser uma pessoa maluca que resolveu teorizar coisas injetar novas. Silicone de mecânico achando que ia ser o mesmo silicone médico, né? E que, de repente, está ganhando dinheiro de alguém para anunciar exato. isso e dizer que aquele silicone sim que vale, né? E as pessoas acreditam muito hoje por essa divisão política que se formou.
A polarização, né? Eu vejo isso nos meus próprios vídeos que eu tô recém postando, assim, como as pessoas falam algumas coisas como se houvesse um viés político naquele vídeo que eu tô falando da praia, gente. Mas é tipo. Caramba! Viu? Mas é tipo aquela pessoa que disse que o bom era se acidentar de Opala porque a lata é mais dura. Né? Quando na verdade matava mais gente, né? Tipo, é meio tipo isso, assim, né? A fake news hoje, né? E muitos têm preocupação em passar à frente, né? Porque, aliás, existem métodos tão fáceis de você verificar, né? Exato. Primeiro, poxa, procure. Vai Dá um aparecer Google, na hora. né? Dá um Google, né? Tipo, fazendo aqui um merchan, né? Se você não gosta do Google, dá um Bing. Se Pronto. você não gosta do Bing, dá um vai, Yahoo. Pronto, E exato. se você for desconfiado, faça os 3. Porque na hora vai aparecer. É. Na hora vai aparecer ali que aquilo é falso. Sim, Você sabe E interpretar. depois, você vai ler, vai estar na hora, na busca rápida. Abre a Barça. E daí tem uma outra... Nossa, eu sou do tempo da Barça. Eu também. E daí tem uma outra dica também, que quando tiver ali, espalhe, compartilhe o máximo possível, vão tirar do ar. Cara, é porque aquilo é fake. Lembra que na época de vestibular, o professor falava assim que se a alternativa tiver escrito que tal coisa nunca poderá ser feita, né? Nunca, tipo... Cara, foi muito para um lado, foi muito para o outro, ou nunca, ou sempre, desconfia. Não tá não errado marca essa alternativa, Exatamente. né? Dica para os vestibulandos, Isadora, fica ligada. Não, mas eu Pedro acho que também. o Pedro. eu acho que no fato ou fake é um pouco isso também, né? Essa coisa de você ter o sempre, o nunca, né? O tal coisa derreteu, né? Tipo, tem que se desconfiar. E nessa polarização toda, quem sobrava para quem? Sobrava para os jornalistas, para os repórteres que estavam na linha de frente. Sim. Vocês que estavam na rua ou que muitas vezes precisavam se proteger de uma certa forma mais, enfim, inusitada, né? Subir num prédio, enfim. Você passou já por alguma situação de medo, assim, de ataque? Sim. E o inusitado que foram dos dois lados, né? Tipo, cada governo que tá, o outro tá protestando, sempre o jornalista... A culpa é do jornalista. Você é de esquerda, você é de direita. Isso me lembra um fato que quando eu fazia esporte, e né, o meu marido falecido fazia muito mais até do que eu, né? Gil. A lembrança do Gil. Ele falava uma coisa bem curiosa. Quando eu vou cobrir um Atletiba, e tanto a torcida do Atlético quanto a torcida do Coxa ficam bravos comigo por alguma coisa, Aí é porque deu certo? é porque deu certo. Ah, show de bola. Então, se você não é adorado por nenhuma torcida, é que você está no caminho certo. E no mundo, né, assim, né, dessa polarização atual, né, daí até quem é odiado pelos dois é meio que ridicularizado de certa forma, né? Sim, e era o nosso caso, né? Jornalista de TV é odiado pelos dois. Mas Então passou melhor ser odiado pelos dois times de futebol, então, né? Pelo menos lá ninguém era vai melhor dizer que no futebol. Mas Apesar chegou de a com passar tanta por briga algum também. ataque na rua, assim, de, enfim, sei lá, alguém tirar seu microfone ou, enfim, Ah, sim. Teve algumas de bater no vezes. carro de você, sei lá. Sim, né, de ouvir xingamento, tentarem bater na gente, sim. A orientação é sempre não revidar, não se expor. Mas é uma coisa inacreditável, né? Por que a pessoa perde o tempo dela? Existia uma época em que era comum, né? Eles gravavam isso para depois postar nas redes dele. Desafiei o repórter da Globo. Chegaram já pra você aprontando contigo, com o celular na cara, dizendo, olha Sim. aqui a repórter. Sim, É horrível isso. é né? horrível. Já fizeram comigo também. Porque você fica pensando, o que essa pessoa tá ganhando com isso, né? Mas nas redes sociais também acontece. Agora que eu tô indo nesse mundo, assim, as pessoas perdem tempo de abrir a tua página, ver o que você falou e te ofender. Uhum. Não sei. Não, é uma coisa assim que, tipo, vamos dizer, se você gosta, elogia. Se não for elogiar, porra, guarda pra você, né? Cara, tipo, se for fazer uma crítica, olha, eu acho que você tá falando errado, ok, mas xingar, gente? Mas eu acho assim, ó, aí me perdoe talvez o excesso de sinceridade, mas eu penso que se a pessoa quiser fazer um contraponto de ideias é uma situação. Criticar você, o que você tá fazendo, tipo, você devia falar mais devagar. Sabe assim, isso aí tinha que ser respondido com você devia fazer o teu canal, né? Tipo, entendeu? Eu acho que não é o tipo de ideia que eu costumo colocar. Mas comentários. ainda vai tudo bem, né? Pior é quando chegam pra você, você é um ridículo. Pra se É falar pior uma ainda. Sim. E daí, né? Apesar de que meus filhos, que são mais dessa geração, falaram que todo internauta, todo influencer, todo criador de conteúdo, sei lá como é que se fala, tem haters, né? Tem. Então você tem. tem os teus também. Pronto, tem os Eu não haters consigo também. acreditar que a Ana Zimmermann tem haters.
Que isso? É que é o problema da velocidade da informação, talvez, né? E de você estar... porque, vamos dizer lá, não é o hater, mas a pessoa que fala mal, ou a vontade de falar mal, ela sempre existiu. Só que antes, isso não saía do âmbito da casa dela, né? Isso. Hoje não, né? Hoje a Isso. pessoa, ela consegue fazer com que a mensagem dela chegue até o teu ouvido e faça você se sentir mal. É né? a amplificação da conversa de bar, né? É. Você falava Muito, essas besteiras aqui, numa mesa de bar. É. E agora não, tanto que nós estamos numa mesa aberta a todos. Tudo está sendo gravado E aí, sempre, exato. o tempo todo, né? E aí, mas isso é uma coisa meio... Será que a gente vai parar? Não sei. Porque daí vai Superexposição. desenvolvendo um ódio gratuito, assim, né? Mas é que sou estranho para quem é da época que não se gravava de tudo, né? Pra molecada, para o pessoal que já nasceu, talvez com a câmera, já que desde nascença tem um grupo, né, na família dedicado a mandar a foto dele para as tia, provavelmente vai ver isso com mais naturalidade, né? Agora a gente não, Interessante, né? Paulo, é verdade. Interessante isso. Não tinha Pode pensado, né? A gente vê com mais perplexidade, talvez porque não seja não foi o que a natural. gente aprendeu, né? Aliás, quem é da nossa geração, posso dizer que somos mais ou menos da mesma geração. Não dá graças a Deus que quando a gente estava na faculdade, que a gente ia às festas de barzinho, não tinha celular. Ah, muito Mas verdade. uma câmera analógica, fazendo uma foto que talvez nem fosse sair. Pronto. Porque queimou, porque alguém derrubou a vodka em cima da câmera. Pronto. Não, e olha Já só... pensou? Não, e olha só que coisa, isso que ela tá falando, né? Como pesa, na realidade, você ter uma limitação, porque eu tiro muita fotografia analógica ainda. E você não vai desperdiçar clique das 36 poses, ou das 24, ou das 12, dependendo do tamanho do filme, com bobeira. Né? No mínimo, você vai tentar ali se aprimorar para fazer o clique valer a pena, né? E aí muita gente já é da época da banalização do clique. Então eu entendo que no mundo da informação talvez tenha um pouco disso também, né? Aquele celular cheio de foto que você nunca mais vai ver. Vocês já Né? entregaram o celular para alguém bater uma foto? Ah, Se você entrega para uma pessoa mais velha, Tá. ela vai bater uma foto. uma foto. Ela vai escolher o ângulo, bater uma Ah, foto sim. e vai perguntar, ficou boa? Se você entrega para alguém mais jovem, ele vai bater várias fotos. E eu tô falando isso sem nenhum sentido de crítica, Sim. só de Mas é uma constatação. constatação. É que um verdade. faz com medo de errar e o outro faz sem medo de errar, talvez, alguma coisa assim, né? Talvez, ou então querendo acertar, ou então querendo que você não perca tempo procurando se ficou É a boa, porque uma delas vai banalização. ficar boa. Banalização do clique, né? A gente que gosta de fotografia fala isso. O pessoal banaliza. E aí eu penso que talvez a velocidade da informação, infelizmente, tenha contribuído de forma involuntária para banalizar essa coisa do comentário, banalizar a opinião. Né? A gente vê, eu acho um pouco isso fora do Brasil, talvez, quando a gente vê, sei lá, o inglês falando, dá a impressão que ele escolhe muito a frase para falar, não quer falar demais. E aí o brasileiro já chega, não, porque não sei o quê, porque é minha filha, não sei o quê. Nem conhece, já, né? E aí acho que a velocidade da informação deve ter potencializado isso dentro de um contexto de pessoas que é ávido por expressar a própria opinião, né? Que é o brasileiro gosta da opinião, né? Sim, daí fica feliz, porque agora eu posso falar também. Democracia. É. Que Gente, coisa. e aí falando desse rolê todo de comunicação, porque a gente está exposto o tempo inteiro, muitas vezes tem aquele fã chato, né? Que se você não tá num bom dia, porque você é uma pessoa normal, né? Você às vezes vai dar oi, tudo bem? Você não vai dar muita bola, porque você tá preocupado com uma matéria, você tá preocupado com coisa. Já aconteceu com isso, depois a pessoa saiu falando, ui, aquela Ana Zimmermann é arrogante, ou não Pois olhou na minha é, sabe que- cara, ou... Graças a Deus, poucos. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, poucos. Mas hoje mesmo, num post que eu publiquei mais cedo, aí entrou o meu condomínio na praia é enorme, tem 250 apartamentos. Nossa. Imagine, cada um com uma família. É Sim. uma mini cidade ali. E aí alguém falou assim, só pode ter sido demitida porque é antipática, não cumprimenta as outras pessoas. Caramba. Assim, eu não conheço todo mundo ali. Ai, desculpa, eu sou míope também, tá? Eu tenho um pouco disso. Então se cumprimenta a pessoa quando ela tá aqui nesse campo meio de perto. visão, Sim, né? Mas eu não conheço a pessoa. Eu olhei o nome e falei, mas gente, eu não conheço. Imagina se eu cumprimentar. Só se estiver em campanha política, né? É. Porque você dá no máximo, às vezes, um bom dia, boa tarde. Se a pessoa cruzou o olhar com você, ótimo. Mas, assim... Tem muito disso, mas, né? nossa, será que... O povo gosta de inventar essas histórias porque aí é famoso, acho que vai poder É, lacrar e um comentário. tem outro terrível também.
Não me conhece? Não me reconhece? Gente, primeiro, Você me admito. entrevistou em 98? Estudei com você no primário. Nossa. Ok. Só que assim, eu admito, eu não sou muito boa fisionomista. Certo. Assim, às vezes eu conheço a pessoa de algum lugar, mas assim, para eu lembrar de onde e para eu lembrar depois o nome, eu tenho uma certa dificuldade. Imagina alguém que eu conheci, que era criança, usava aparelho, tinha cabelo e agora ficou Em mais velho, 84. careca e gordinho. Desculpa, gente, eu vou pedir Vai desculpa conhecer. de coração para todos, assim. E daí, só que a pessoa me conhece. Por quê? Tá, Porque ela me porque você vê no tá ar, exposta, claro. ela me viu como eu envelheci. E eu não isso faz vi sentido. como a pessoa envelheceu, entendeu? Claro, claro. Eu já tô ligada o que você vai falar. Então, você... E tem aquele comentáriozinho, né? Chato assim, nossa, como a fulaninha tá velha, como ela. Né? Tipo, não tem isso. Também. Tá acabada, né? Gente, se a pessoa tá assim. Gente, porque a gente não morreu antes, cara. Isso eu É. feliz A outro demais. caminho, exato. Então, né? Lógico, né? Assuma a sua idade, gente. Seja feliz. É. E nessa história toda de vida da Ana, eu queria falar do Gil. Como você conheceu o Gil? No trabalho. No trabalho? No Ele era trabalho. apresentador? Não, eu sempre via as matérias dele. Ah, E daí já me encantou, assim, né? Mas aí eu fui pro Rio de Janeiro. Aí levou tempo até a gente casar. Foi em 2001. Então, nossa, 2001. Imagina. caramba. Que filme que passa na cabeça, né? Nossa, Quando então, era lembra alguém que eu dessas via histórias. trabalhando, né? Ah. E daí... E esse cara que fez uma carreira brilhante no jornalismo paranaense, ano passado foi homenageado, né, com o nome do troféu pela Federação Paranaense de Futebol, né? E do Campeonato Paranaense. Como é que foi esse momento para você, assim, receber essa homenagem, assim, de certa forma, né? Sem ele estar aqui junto. Nossa, foram 2 momentos. Quando foi lançado o campeonato, a gente ficou bem emocionado, assim, porque parece assim, nossa, mas era meu marido. Ele era a o cara pai do dos Campeonato meus Paranaense, filhos, né? assim, né? Você ter uma pessoa próxima que, de repente, vai ser falado, né? Ah, taças de rocha, campeonato de rocha. Mas era o nosso Gil, enfim, né? Sim, que era o Gil de casa. Era o Gil de casa, assim. Muda, né, o significado, assim. Você vê esse reconhecimento das pessoas. E depois a entrada para entregar o troféu no estádio, assim, com o estádio Nossa. todo... Com os meninos junto. Nossa, Tudo, né? foi emocionante demais, assim, arrepiante, assim. Você vê que nunca morre quem será, né, quem é sempre lembrado. Então, isso, aliás, eu ouvi essa semana de novo, né, na morte do Léo Batista. Só morre mesmo quem é esquecido. Então, você ter sempre essas lembranças, e até hoje a Rádio CBN tratar a equipe Gil Rocha, transmitindo futebol, levando o nome dele, né, colocando na equipe, é uma coisa que faz com que ele permaneça, de certa forma, né, num legado, na lembrança entre a gente. Ele também, de certa forma, teve um momento da vida dele que ele precisou se reinventar. Na saída dele da TV, ele assumiu a CBN e, enfim, deu uma... né? Teve um desafio diferente ali também, né? Eu acho que foi diferente o momento, porque ele foi um dos primeiros a ser demitido, porque antigamente, não acredito que seja só na RPC, mas em várias outras empresas, você era demitido quando cometia uma falta, certo? Certo. Né? Ou cometia algum Um deslize, erro grave. um erro grave, uma falta ética. Perfeito. Senão, você continuava trabalhando. Ninguém te escolheu. No máximo uma advertência. Enfim. Mas não era assim do nada, né? E ele foi demitido, assim, tipo, não, nós queremos trocar a cara da equipe, que estava indo super bem, não tinha. Sim. Então, ele ficou um pouco abalado. E todo mundo ali, assim, não tinha esse preparo que eu comentei no início do programa, que a gente já vai amadurecendo a ideia de que um dia vai ser dispensado. Isso que eu queria te perguntar. Isso te ajudou, de certa forma, a entender isso agora também, Muito, né? muito. Então, ele ficou no começo com um certo pânico, assim. Não só salarial, porque ele se aposentou. Eu não posso pela idade, né? Várias reformas previdenciárias. Ele conseguiu. Mas, assim, tipo, aquela coisa, para citar um exemplo, acho que ele não se sentiria magoado por isso. Mas, não, eu não vou no supermercado de manhã, no começo. Mas por quê? Porque só vai no supermercado de manhã quem é velho aposentado.
Nossa, imaginei na lotérica, então. Nossa! Pagar conta na boca do caixa, imagine. Não, então era uma coisa assim, mas de um próprio... Mas é cultural também, né? Da geração dele. Um certo Mas preconceito é igual, com ele mesmo. se eu escuto a música lá da Sessão da Tarde, me dá um troço ruim, que eu falo, meu Deus, onde é que eu tô que eu tô fazendo Sessão em da casa? Tarde, fazendo né? aqui. Então, ele teve um pouco mais de dificuldade, eu acho que por isso mesmo. Foi em 2014. Então, né, foi um tempo... Aí ele passou um tempo justamente assim, sem fazer nada, vivendo da aposentadoria e realmente assim, eu bancando as coisas em casa, sem nenhum demérito. E aí que ele se dedicou muito aos filhos, a buscá-los e pegá-los na escola. A gente tinha uma van que precisava pegar na escola, a gente tinha uma babá que precisava cuidar enquanto eles eram um pouco menores, que ficavam sozinhos. E aí ele passou a adorar essa função de pai, o que foi muito importante para os meninos também. Né? Aproximou também, né? Sim, porque ele viajava, tinha uma rotina, mas que não estava tanto com eles. E aí surgiu a ideia da CBN, que o Amarildo trouxe para cá, eu não sei de cabeça agora em que ano, mas foi no meio da pandemia. No final de ano, eles assumiram em outubro, e ele foi convidado, e ele meio que tipo, mas eu vou ter que voltar a trabalhar. Falou para mim, nossa, mas daí ele já tava, daí foi o contrário, já estava acostumado com a função pai. Falei, não, vai lá, se disponha, se você não gostar, só inicie, né, ajude o seu amigo nessa nova empreitada. A gente está falando do Amarildo Lopes, que é o diretor da CBN, que tinha CBN em Londrina, e adquiriu aqui em Curitiba, né, a emissora. Assumiu aqui também. Assumiu aqui. Então, ele precisava montar uma equipe, precisava de um braço direito. Eu falei, vai pelo menos para ajudar seu amigo. E ele adorou, porque, na verdade, ele era um profissional de rádio. Ele começou na rádio, né? Então, ele adorou. Nossa. Se realizou, assim. Foi muito bom. E ele foi, assim, realmente o melhor... É ruim se eu falar melhor comunicador, vai parecer assim, né? Porque era meu marido. Mas, sem dúvida, o melhor gestor que eu conheci. Mas foi mesmo. Todas as pessoas falavam, né? Ele tinha um cargo de chefia, mas ele tinha era amigo das pessoas, não era? Isso. Sabia cobrar de uma forma correta, sabia pedir as coisas, até mandar, se fosse o caso. Mas sabia compreender a pessoa. Via a pessoa não como uma peça, mas como um profissional, como uma pessoa que tinha ali, que estava ali como profissional, mas que tinha... sabia a família de todo mundo, quem tinha filho, quem tinha mulher que estava com problema de saúde, quem Ele tinha... conversava com as pessoas. Sabia tudo. E daí ajustava, às vezes, até o horário, ou o trabalho que iria pedir. Sim. Jamais iria pedir para alguém grávida ir numa coisa que fosse exposta, entendeu? Então eu trago isso muito. Devia ser um grande privilégio para ele, né? Digo, se reconectar com aquilo que foi o início, essência dele. Sim. Depois de se aposentar, né? Já com muito mais experiência. Sim. E numa função em que, de certo, ele estaria ensinando muita gente também, né? Sim, foi um ciclo, assim, que agora a gente vendo, né? Depois de tudo que aconteceu, que se fechou para ele, que foi ótimo. Quase não assumiu, quase não... será que eu vou? Vai. Mas e isso foi mesmo. Excelente. Ai, que maravilha. Eu sei que durante a tua carreira toda, e eu acho que vocês tiveram uma série na Globo chamada O Que Eu Vi da Vida. Lembra? Acho que do Fantástico. Sim. E nesse momento, os artistas, as pessoas, sentavam naquela cadeira e vocês perguntavam, enfim, a Globo perguntava, né? E aí, o que você viu da vida? De toda essa carreira de 30 anos, assim, como é que você resumiria, assim, essa experiência de entrar na sala da casa das pessoas, de poder viver várias histórias, de contar várias histórias, de mostrar a versão dos fatos de verdade? Como é que você resumiria esses 30 anos? Nossa, Ana, que pergunta difícil. Enquanto você pensa... Eu vou falar do nosso patrocinador do Estúdio da Toca, gente. Quebrando o clima total aqui, gente. Mas olha só, se você também pensa em gravar o teu podcast, sim, a nossa sala está à disposição para você. São os Estúdios da Toca. É quem patrocina o nosso projeto também. Então tá aberto à disposição para você que quer fazer a tua live, fazer teu podcast semanal, teu videocast. Quer gravar só uma locução? Venha conversar com a gente, manda mensagem. Nosso Instagram está aparecendo aqui na tela para você e também o nosso WhatsApp.
converse com a gente. A nossa sala fica pertinho aqui do Shopping Miller, no coração de Curitiba, no Centro Cívico. É climatizada, tem um cafezinho gostoso, você pode vir aqui bater um papo com a gente, personalizar o teu projeto. E agora também, a partir de fevereiro, a gente já está com o nosso estúdio aberto, gente, Estúdio 2. Agora temos também um espaço para você fazer as suas fotos profissionais. Quer trocar a tua foto do LinkedIn? Gente, agora a hora é essa. Manda um recadinho pra gente lá também, que a gente vai ter o maior prazer em conversar contigo. Nossa, ela vende tão bem que eu não sei nem o que Uau! dizer em seguida. Só o que eu posso te falar é que você vai ter essa qualidade sonora e essa qualidade de imagem, que olha, é muito boa, viu? Então, não perca a gente seu horário e vamos que vamos, né? Agora, voltando. Nossa, eu prometi que eu não ia fazer ninguém chorar aqui, então por isso que até quebrei o clima aqui. Vamos lá, Ana, e aí? Como é que você resumiria esses Então, 30 anos na TV? Você mandou tão bem no que você falou que eu fiquei pensando, noça, olha como a gente é comunicadora, né? A gente tá sempre falando com isso, né? Eu acho que sobre sempre isso. me deixou feliz quando eu fiz alguma coisa que impactasse um pouquinho a vida de alguém. Ou porque eu ouvi aquela pessoa contando uma coisa importante para ela, assim, ou do trabalho dela, ou da vida dela, e senti que eu ganhei a confiança para ela conversar comigo. Ou, pelo outro lado, impactei porque falei alguma coisa para aquela pessoa que, de repente, viu uma simples oferta de vaga de emprego, mas que me viu falando daquilo e foi lá no feirão do emprego, né? E mudou a vida dela. E mudou a vida dela. E eu sei que são pequenas coisas, nunca pretendi uma mudança na vida das pessoas, mas pequenas coisas que ela ou porque ela me recebeu na casa dela, de alguma forma, ou na casa mesmo para tomar um café, o que era muito legal, assim, você entrar na casa das pessoas e a gente brincava assim, né? Pra gente, a gente entrava na casa das pessoas todo dia, mas pra pessoa era, de repente, a única vez que ela iria receber uma equipe. Então, a gente sabia disso, né? Da atenção que a gente tinha que dar, do respeito ali, né? De ouvir a pessoa com atenção. Como também quando a gente entrava na casa dela pela telinha, né? Porque você também estava entrando, e daí até sem pedir licença, né? Sem tocar a campainha, porque ela ligou você para ouvir o que você tinha para falar. Então, também sempre tive uma... Eu acho que assim, o melhor elogio que eu tive, a primeira vez foi da esposa do Sandro Dal Piccolo, que me falou isso, a Lúcia, e eu fiquei bem tocada, assim. E eu ouvi de algumas outras pessoas, e é uma coisa que eu vou guardar para sempre com carinho, e eu não vou chorar. Ana, quando você fala, eu acredito. Cara, isso... Assim, Isso é... Ó, responsa. Pois né? é. Mas ela falou... A primeira vez foi ela que falou isso pra mim. Nossa, quando você fala, eu sei que é verdade. Eu acredito. Isso é muito importante. Essa credibilidade não tem preço. Então é uma coisa assim... E eu ouvi de outras pessoas, assim, isso... Que é uma coisa que eu vou guardar, assim. O que eu vi da vida, então, foi isso. Foi ter mantido essa... Nunca ter fugido... jamais, assim, do limite ético, né? De buscar a verdade, uma coisa do que a gente conseguia. Mesmo que desagradasse os outros, né? Exato. Na medida que você conseguia, tentar buscar o máximo possível, ainda que você não conseguisse tudo, mas buscar o máximo possível da verdade, tanto que você conseguisse, e contar aquilo. E passar essa credibilidade, né? Na voz, no que você falou, porque você não é desmentido, você... Isso É uma validação espontânea, né? Que lindo Aquela é coisa isso. que você se sente prestigiado, né? Mas quem conta boas histórias é porque provavelmente teve bons exemplos em casa. Quem contava histórias pra você quando você era criança? Teus avós, teus pais? Você ouvia muita história deles? Nossa, história Aquele que tio você... piadista. Sempre, Que sabia né? te envolver na piada, no contexto. Ou Sim, um avô pronto. que contava uma Não, o história. tio Sérgio era o tio piadista, pronto. Né? Lá em Blumenau. Sempre tinha uma piada. Mas quem contava história mesmo era a minha avó materna. Dona Catarina, ela contava umas histórias. Tinha uma piada que ela sempre contava. Era muito engraçado. Mas as histórias que ela contava... me recordou agora, assim, disso. Meu pai também gostava. Meu pai, seu Hélio, agora está com Alzheimer e cada vez lembra de menos histórias. Olha. O que é uma coisa... primeiro, ele só lembrava das histórias mais antigas. Agora, mesmo essas vão se apagando.
E ele também sempre foi um contador de história. Daquele que demorava para contar uma história. Às vezes contava 2, 3 vezes e você deixava, porque era legal, assim, ouvir a história do cavalo que o Requião pintou quando eles estavam na cavalaria. Eu conheço essa história. É conhecida. Essa história é verdadeira. E ele estava lá. Porque serviu no mesmo ano, no Requião. Só porque essa história sabia que é conhecida, dá para contar. Agora que você me falou, acho que essas pessoas, assim... que te inspiraram de alguma maneira inconscientemente, que trouxeram isso para você, né? Que lindo isso. Parabéns, Ana, pelo teu trabalho, por esses anos todos incríveis dedicados ao jornalismo, por ter entrado nas nossas casas para contar coisas sobre lugares, pessoas, momentos em que a gente não podia estar lá, né? E você estava lá naquele fim de ano, na chuva, na beira da BR, mostrando que o trânsito estava congestionado e a gente olhando para aquela moça na TV. Fala isso, não é verdade? Comenta aí abaixo. Coitada daquela moça, tá naquela chuva. Não é verdade? Aquela capa. E que fizeram com essa moça? Precisa disso. Deve estar ganhando bem, né? Aquele comentário, né? Tem esse também, exatamente. Ai, parabéns pelo teu trabalho e por essa retomada que vem aí, 2025 seja lindo e realize muitos novos sonhos, porque sim, a vida segue e com muitos deles existe uma vida incrível fora daquilo que a gente sempre fez, porque sim, todo mundo aqui já passou por isso, de trabalhar muito tempo, às vezes, num lugar, e daí depois você sai e pensa, caramba, o que tem aqui fora, né? E tem um mundo de coisas para explorar, né? Tem a hashtag Lado Bom. Vou deixar meus endereços também de rede Manda aí, social. É isso que eu queria te perguntar também. Não, tamo lá, Instagram, TikTok agora, que não tinha TikTok. E sucesso no Moderna, TikTok. TikToker, já pensou? Muito por enquanto, bom. Por enquanto experimentando essas coisas e tô adorando. Ai, que bom, sucesso para você, Ana. Obrigada. E obrigada, gente, por você ter ficado com a gente até esse horário. Não perde, semana que vem tem mais. É isso mesmo. Recadinho final. Lembre-se sempre de dar aquele comentário muito bacaninha, educado ali no campo, que é feito para você expressar a sua opinião. Dê um like também, não esquece. E hoje tem um negócio que chama Hypar. Tá? Se você está assistindo do seu tablet ou do seu celular e você puxar o comentáriozinho pro lado, tem o Hypar. Vai lá e dá o clique lá, que é muito importante pra gente. Tá? É de graça. E claro, se você gostou também, dá um valeu demais. Toda forma que você puder contribuir vai ser muito legal. Ana, muito obrigado. Nos vemos ainda mais vezes este ano, porque vai ter o Festival Folclórico daqui a poucos combinado. meses. E Estaremos muitos lá. eventos. E para você que ficou até o final, eu quero dar o meu agradecimento e pedir que semana que vem você retorne, porque tem mais, não é? Tem mais, gente. E olha só, semana que vem, mais um convidado muito especial. E a gente vai falar sobre essa gestão aí das carreiras de todo mundo. Porque tem muita gente que tem dom, sabe fazer muita coisa, mas não sabe administrar bem, né, os horários, não sabe organizar as ideias. E ele é um apaixonado por Fuscas também. Eu não vou dar mais spoiler, porque eu acho que eu já contei coisa demais, mas ele vai estar aqui com a gente, vai contar muita história legal. Então, pessoal, beijão pra você. Forte Obrigada. abraço pra vocês. Vocês estiveram aqui nos estúdios da Toca conosco, no Toca Podcast. Um abraço e até semana que vem. Tchau.